Ô pessoal, bom dia. Dando continuidade às nossas aulas, nós paramos naquele último item nas regiões metropolitanas. O Brasil, como eu disse para vocês, tem 74 regiões metropolitanas e 3 RIDs. Olha, o que é uma RID? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Quais são essas RIDs? Bom, o Distrito Federal, onde se encontra Brasília, e a região ao entorno, pegando uma pequena parte de Minas Gerais e do estado de Goiás. A outra RID corresponde à cidade de Teresina, capital do Piauí. A terceira RID abrange Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia. Essa região é muito importante. Quando fala Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, na Bahia, nas margens do Rio São Francisco, em pleno sertão baiano. E é a região do Brasil que mais produz frutas. Olha que interessante, fala fruta em pleno sertão nordestino, clima semiárido, região da Caatinga. Quer dizer, o que é aquela região, na verdade, por que a gente consegue produzir fruta numa região como aquela? Porque ali você tem a água de São Francisco. Então a plantação toda, ou as plantações, são irrigadas. É plantação de banana, de manga, de mamão, de melão, até uva eles produzem na região. Imaginem vocês produzir uva em pleno sertão nordestino. Qual é o segredo? Irrigação. Então, aí são 3 RIDs. Isso foge um pouquinho de região metropolitana, chama Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Agora, a região metropolitana, pessoal, ela, a partir da Constituição de 88, que é a última Constituição atual que está valendo hoje, né? Cada estado tem a prerrogativa, cada estado tem a liberdade de criar as suas regiões metropolitanas. Então, por exemplo, para entender melhor, né, a gente parte de uma conurbação. O que é conurbação mesmo? Quando acontece a união de zonas urbanas. Então, no caso de São Paulo, que é a maior região metropolitana brasileira e também a maior área conurbada, nós temos 39 cidades ligadas. 39. Então, por exemplo, fala assim, a cidade de São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Poá, Mauá, Osasco, Jandira, Carapicuíba, São Lourenço da Serra, Embu, Embu-Guaçu. Quer dizer, essas cidades, elas têm, na verdade, o quê? Uma interligação telefônica, de água, rede de água, de esgoto, de transporte, por exemplo, transporte público. O metrô, inclusive, atravessa partes dessas cidades. Então, a região metropolitana, como eu disse, ela é criada a partir da vontade de cada governo estadual. Agora, no Brasil, aconteceu algo que é inédito. A gente pode falar no hemisfério sul. Somente São Paulo, olha bem que eu vou falar para vocês, isso é muito importante se saber. A grande São Paulo, que envolve, na verdade, 39 municípios que eu vou lembrar a vocês. E a região metropolitana de Campinas, que envolve 20 municípios. Até vocês poderão pegar a apostila, o texto da apostila, olhar lá na página 103 e na página 111, para vocês verem, né, até um mapa que mostra a região metropolitana de São Paulo. E tem um mapa que mostra a região metropolitana de Campinas. Essas duas regiões metropolitanas, elas já se uniram. Olha vocês, é o único caso em todo o hemisfério sul. Olha o que eu vou dizer, não é a união de São Paulo com Campinas, é a união da região metropolitana de São Paulo com a região metropolitana de Campinas. Quando acontece um fato igual a esse, a gente chama de macrometrópole. Ou, no passado, usava-se o nome megalópolis. A palavra megalo, em grego, significa o quê? Grande.
Então seria um grande conjunto de cidades. No hemisfério norte existem várias, mas repito, no hemisfério sul, a única macrometrópole é formada pela união de São Paulo, da Grande São Paulo e da Grande Campinas, ou seja, da região metropolitana de São Paulo e região metropolitana de Campinas. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem 3. Vocês conhecem bem. Uma se chama Boston-Wash. Ela vai de Boston a Washington. E no meio dela se encontra a cidade de Nova York. Olha que Boston fica no estado de Massachusetts. Nova York fica no estado de Nova York. Washington fica no distrito de Colômbia, que é estado de Maryland. Então você atravessa vários estados de uma área gigantesca, na verdade, toda ela o quê? Conurbada. Então ela se chama Boston-Wash. Tem uma outra nessa região americana, ela se chama Sheepits, vai de Chicago a Pittsburgh. E no meio delas tem uma outra grande cidade, que é Detroit. Lá na costa do Pacífico, que é lá do oeste americano, tem a Sansan. O que é a Sansan? Ela vai de San Diego, na Califórnia, até São Francisco, que também é Califórnia. E no meio dela se encontra Los Angeles. Então essas 3 aí, a Sansan, a Sheepits e a Boston-Wash, são 3 macros metrópoles norte-americanas. No Japão tem uma, é chamada Tokaido. Ela vai de Tóquio a Osaka, que são 2 áreas também gigantescas. Então esse é um fato, na verdade, o quê? Esse é um fato que ele é interessante de ser avaliado. Guardem bem essa informação. Até por sinal, né? Tem um jornal aqui, vou mostrar para vocês, olha. Dá para ler a manchete desse jornal? Olha lá, leiam. Aí. Esse jornal mostra exatamente essa questão, né, de São Paulo e Campinas já se unirem numa gigantesca macro metrópole. Então é importante vocês observarem, né, na apostila de vocês aí, né, esses mapas que eu acabei de citar para vocês. Agora, é importante também para mostrar nessa aula de urbanização qual é a diferença entre um município e uma comarca. Por exemplo, Avaré é só município ou é município e comarca? Você tem que responder que Avaré é município e comarca. Mas nem todo município é comarca. Um município, ele se torna, na verdade, município quando ele passa a ter prefeito e Câmara de Vereadores. Ele passa a ter 2 poderes, então ele é município. Quando o município passa a ser comarca, ele tem na sede municipal, ele tem os 3 poderes. Tem o executivo, que é representado pelo prefeito, né? O legislativo, que é representado pela Câmara dos Vereadores, e o judiciário. Então a cidade tem que ter o quê? Tem que ter um fórum, tem que ter um juiz, pelo menos um juiz, para ele ser, na verdade, o quê? Comarca. Então, por exemplo, aqui até na região nossa, Avaré é comarca. E Arandu pertence à comarca de Avaré. Então alguém vai falar, mas Arandu não é independente? Não, Arandu é totalmente independente. Ele tem prefeito, ele tem vereadores. Agora, tudo que for relativo ao judiciário que ocorra em Arandu, o fato vai ser julgado aqui em Avaré. Por exemplo, acontece a eleição em Arandu, para prefeito, para vereador, quando for eleição para presidente, governador, deputado estadual, federal, senador, os votos são contados aqui em Avaré. Por quê? Porque lá em Arandu não tem fórum e não tem um juiz eleitoral. Então, repito, para vocês, para ficar bem claro, município, ele tem 2 poderes na sede, executivo, legislativo.
comarca, ele tem 3 poderes na sede. Então, no caso, seria executivo, legislativo e judiciário. Eu lembro a vocês aí que é importante que vocês observem isso que eu acabei de falar aqui da região metropolitana, da aula passada, que é sítio, situação urbana, função urbana, né, e tudo mais. É importante vocês olharem na página 96, a página 99, tem exercícios que envolvem essas questões. Então, por hoje é isso. É bem rapidinho aqui para a gente apenas ter um contato. Então, tudo de bom para vocês.